ouvintes, tudo bem? Doctor Who tá aí, 10ª temporada. Ai, olha, eu tava esperando ansiosamente por isso, pra saber o que tá pra acontecer agora, já que prometeram tantas coisas, né? Inclusive inimigos novos. Bom, antes disso, eu queria falar um pouquinho, né? Uma rápida introdução nesse universo de Doctor Who, que tem mais de 50 anos, então assim, é uma longa história, né? É uma vida de série. Inclusive, por conta disso, ela tá no Guinness Book como a série de ficção científica, né, mais longa e mais bem sucedida, inclusive. É engraçado pensar nisso porque quando ela surgiu em 1963, ela veio pela BBC, né, com uma proposta de tentar, assim, lutar contra o próprio concorrente que existia na época que surgiu, com essa novidade de séries mais populares. A série veio meio por acaso, digamos assim, e com o intuito de ser uma série meio familiar. Pelo horário que ela apareceu na época, né, entre um programa e outro, eles encaixaram esse seriado, Doctor Who. Então, a princípio, ela era para ser educativa, né? Uma série familiar, até por essas características, viagem no tempo, características científicas, conhecimentos históricos, né, já que ele tem essa característica de viajar através do tempo e aí trazer várias personalidades históricas, principalmente europeias. Naquela época, mesmo com poucos recursos, eles fizeram bastante coisas legais. Eu tô falando da série clássica, que teve aí torno de 26 temporadas. Lembrando que na época assim, a característica, né, o conjunto de episódios e temporadas tinha um formato diferente do que a gente conhece hoje. Então, o que eles chamam de arco era um conjunto de episódios de uma mesma história e era mais curto, eram 25 minutos aproximadamente, e hoje cada episódio dura em torno de 45 minutos. E os especiais 1 hora, né? Ainda falando da época né, no caso a gente chama de série clássica para separar, é legal porque já naquela época eles propuseram o aparecimento de Daleks, né? Que seria já no primeiro, assim, nesse primeiro arco, mas recusaram porque o mandão da época falou assim que ele não queria monstros de olhos esbugalhados. Essa foi a denominação que ele usou. Eu acredito que seja assim uma espécie de censura da própria parte dele por querer uma coisa muito educativa, né? Só que como chegou na segunda parte, eles não tinham mais nenhum script pronto, além da que já tinha sido escrita com esse aparecimento dos Daleks, que inclusive foi intitulada de Os Mutantes, né? Traduzindo para português seria Os Mutantes. Bem tosco esse título, né? Mas tudo bem. Eles acabaram usando porque era o que tinha já pronto e praticamente imediato o sucesso dos Daleks já naquela época. Então, tanto que essa é uma relação muito próxima do Doctor com os Daleks. Desde aquela época eles já conquistaram esse sucesso pro público, né? Outra curiosidade também, o primeiro Doctor, ele ficou bastante tempo sendo Doctor. Essa ideia de mudar a característica física e também até a personalidade, ou seja, mudar a pessoa, surgiu quando o primeiro Doctor resolveu sair, em 1966. Então a série já tinha acontecido aí um tempo, eles não sabiam o que fazer, né? Ele queria sair, o ator queria sair, e aí resolveram usar essa desculpa, né, digamos assim, introduziram essa ideia de que o Doctor passa por uma regeneração e assim ele pode mudar a característica física e inclusive a personalidade, o que justifica bastante atores diferentes com suas interpretações um pouco mais livres, né? Mantendo a essência do Doctor, ele mantém a memória, mas é outra pessoa, né? Muito bom. Aliás, isso daí é muito interessante na série toda, porque imagina, ela tem mais de 50 anos, muitas das coisas da série clássica foram puxadas e ainda existem, assim, eles conseguiram manter, digamos assim, a mesma situação, né, aquele mesmo mundo. É diferente de outras obras que às vezes refazem tudo, criam praticamente um outro mundo. Em Doctor eles mantêm tanto a essência quanto a história, então você vê passado, presente e futuro se ligando, se interligando, e eu não sei como, mesmo quando há controvérsias, eles conseguem fazer um negócio muito bem feito, que aquela controvérsia passa assim, bem fluida, assim, dá tudo certo. Mas a série mesmo, assim, da forma mais conhecida, é essa atual,
que veio a partir de 2005. Então ela teve esse hiato longo, né, que foi de 89, né, foi o último momento que passou, e ela teve essa crise, digamos assim, e esse hiato enorme que ficou sem produção. Retornou em 1996, por aí, um filme, até com a Fox também, só que não ficou muito bom, assim, foi uma tentativa frustrada. Tanto pelos fãs, assim, eles não, em geral não levam muito em consideração esse filme. Mas em 2005, com o Russell Davies, que retornou à série em 2005, mantendo essa essência da série clássica e trazendo um nono Doctor, que foi feito por Christopher Eccleston. Ele ficou só uma temporada. Mas assim, basicamente, o que é o Doctor Who? Né? O Doctor Who é um senhor do tempo que veio do planeta Gallifrey e ele adora a Terra, principalmente, assim, quase tudo gira em torno da Terra, né? Mas ele passa por várias aventuras, né? Ele salva mundos, ele salva planetas, ele salva pessoas, ele corrige alguns erros, ele enfrenta muitos inimigos e na maioria das vezes tem alguma companheira que em geral serve também como ponto de equilíbrio. E nessa série, pelo menos atual, né, que é a mais moderna, as companheiras quase que se tornam personagens principais mesmo, assim, você acompanha ao longo da série toda, né, da temporada toda, uma evolução dessa personagem, as mudanças pelo qual elas passam, né, cada uma, até o ponto em que ou elas elas resolvem mudar o rumo da vida delas, etc. O Doctor, que veio do planeta Gallifrey, né, tem toda uma história misteriosa a respeito da vida dele, do passado dele, dessa guerra pela qual o planeta dele passou, que volta e meia menciona, mas sempre em torno de mistério. E ele aparentemente roubou, né, essa TARDIS, que é a máquina a nave dele. Ele roubou essa TARDIS, que é uma sigla para Time and Relative Dimensions in Space, ou seja, tempo e dimensão relativas no espaço, traduzindo para português, né? Ela tem, né, um circuito camaleão que é justificado na série como tendo um problema, por isso que ela fica sempre no formato de cabine de polícia britânica da década de 60, aquela cabine azulzinha e tal, né? Então fica sempre daquele jeito, é maior por dentro, né? A frase clássica de qualquer pessoa que experimenta entrar na TARDIS. Vamos falar agora da série mais atual, né? Desde 2005 pra cá. Cada episódio acontece praticamente de forma independente, com alguns elementos que são puxados depois para fazer parte, né? Eles são peças do arco maior da temporada. E às vezes alguns pontos de cada episódio serão levados ainda mais pra frente, até mesmo com os outros Doctor. Então, assim, às vezes você tá lá no 10º Doctor ou no 11º Doctor e você vê falando sobre a companheira anterior ou elementos que ocorreram naquela época. Em geral, tem esses pontos de ligação que, para entender, você tem que ir lá do início, assistir, acompanhar. Então, geralmente, quando aparecem os Daleks ou Cybermen, vão fazer parte do arco principal da história, ou seja, da essência mesmo do mundo de Doctor Who, porque eles são, inclusive, inimigos clássicos, assim como, né, então tem os Daleks, tem os Cybermen, o Master, mais recentemente também tem a Missy, que foi, assim, pra mim, foi uma ótima ideia colocar, porque ela foi fenomenal. Uma coisa interessante, inclusive, é que nessa série mais atual, eles incluíram também inimigos novos, e isso foi muito bom. Eu particularmente gostei muito dos Weeping Angels, assim, eu nunca me senti tão amedrontada vendo um inimigo como eu vi estátua que se mexe quando você não olha. Gente, isso é muito amedrontador. Assim como também o Silence, isso pra mim foi muito amedrontador. Embora ele não meta tanto medo, eu acho que, assim, é frustrante e ao mesmo tempo é amedrontador, se eu não encontrar outra palavra para descrever o fato de que você pode esquecer das coisas só de parar de olhar para ele. Gente, isso é muito bizarro. E eu particularmente achei fenomenal. Tem outros também, né, outros inimigos que apareceram novos, inclusive para agora, nessa temporada de agora, da 10ª, né, o
O roteirista disse que tem aí algumas novidades, então acho que todo mundo tá curioso. Além disso, né, além desses inimigos novos e muito interessantes que apareceram, é legal ver, eu particularmente acho muito legal ver alguns episódios assim que surgem os personagens históricos, né, como por exemplo Shakespeare, Agatha Christie, que eu sou fã também. Então assim, além de outros artistas, né, ao longo da história, eu acho muito legal porque assim dá uma sensação de que é como se eu realmente pudesse, se de repente eu pudesse estar lá também, vendo aquele cara na realidade, aquilo que eu experimento hoje só pela história, poder ver de verdade o criador de uma determinada obra. Eu acho muito fascinante assim, a forma como eles colocam esses personagens históricos de uma forma tão especial. E as companions, né, companheiras, que seja, essas pessoas que geralmente são mulheres que aparecem para acompanhar o Doctor nas viagens. Cada uma tem a sua essência, a sua característica, né, a sua particularidade. Eu tenho as que eu prefiro, assim como eu tenho os Doctor que eu prefiro, mas assim, é tudo muito pessoal, porque tem pessoas que gostam mais de uns, tem pessoas que gostam mais dos outros, né? Eu acho que isso fica assim para cada um, porque o mundo em si é o que conta, né? Eu acho que assim a história de Doctor Who em si que é o interessante. Mas assim, tem algumas curiosidades, por exemplo, eu particularmente me interessei muito pela Amy Pond. Eu acho que o arco todinho com ela pra mim foi fenomenal. E eu achei muito legal também, assim, ter um casal como acompanhante do Doctor. Então, assim, e não foi um casal bobo, assim, os dois tiveram uma participação muito importante. Eu particularmente adorei. E assim, acho que eu gostei tanto que eu até descobri sem querer que a Amy Pond, quando criança, né, a atriz que fez, é prima da Amy Pond quando adulta, né, a atriz que fez. Então é muito legal, assim, ver, né, não à toa elas são bem parecidas. Particularmente nessa última temporada, né, aliás, a nona, né, que é a que tá completa, eu acho que só me fez despertar ainda mais a curiosidade de saber o que estava para acontecer. Porque além do fato, né, agora indo para a 10ª temporada, que a gente tá aí, sendo a última do Doctor, que no caso é o Peter Capaldi, e última temporada do roteirista e showrunner, né, que é o Steven Moffat, gera várias especulações pro próximo que tá por vir, tanto o Doctor quanto o roteirista, que no caso é o Chris Chibnall. Eu acho que a gente fica assim na expectativa do que tá por vir, o que ele aprontou, né? Segundo o próprio Steven, ele agiu como se não fosse a última dele, ele simplesmente fez, né? Então, assim, ele promete como ele disse, né, numa entrevista, ele promete o Doctor em sua essência mais pura e inocente, assim, o que ele é e o que tem tudo para se explicar a respeito de Doctor. Então, por que circuito camaleão? Por que maior por dentro? Outros inimigos vão aparecer, entre outras curiosidades que ele não quis deixar claro, né? Não quis revelar, até porque senão perde a graça. Assim como o próprio ator Peter Capaldi decidiu sair porque, segundo ele não mantém um trabalho por muito tempo, então já tá bom, né? Essa é a última temporada dele, vamos deixar para outro vir, o que gera mais especulação. Quem é que então vem? Porque agora, né, depois daquela 8ª temporada em que foi revelado que o Doctor pode ser de qualquer gênero, agora todo mundo quer uma mulher, né? Agora queremos uma doutora, né? Uma Doctor. Porque já tá na hora. Existem sugestões, existem especulações diversas de quem poderia ser essa próxima Doctor, né? Mas como disse o Chris Chibnall, ele não pode escolher um Doctor sem ter o roteiro ainda, né? Porque ele vai escolher um ator nos moldes do roteiro que ele criar, ou seja, algo que seja adequado. Então a gente vai ficar esperando e por enquanto vamos só curtir, né, a 10ª temporada, porque também não precisa sofrer por antecipação. O Peter ainda tá aí, vamos ver no que vai dar. Então é isso, inscreva-se no nosso canal, curta também o vídeo, curta a nossa página e confira nosso Instagram. E vejo vocês na próxima.